Boa noite a todos. Boa noite. O amor de Deus e a paz de Jesus esteja em todos os corações. Creio que estamos todos felizes, né? Como o irmão comentou aqui sobre a data natalícia que nós comemoramos, dia de 24 para 25 de dezembro, com a preparação para a transição dos dias que vêm, com a nova escrita para fazermos em nossa vida. Considerando as enciclopédias que nós vamos montando em cada existência, este ano fomos premiados com mais um dia. Então nós temos 366 dias para escrever as páginas novas de nós enquanto espíritos na regeneração a serviço do Mestre Jesus. Agradecido pela oportunidade de estar mais uma vez no ambiente em que o Mestre se encontra, porque onde tem dois ou mais reunidos em nome dele, ali que se está. Vamos aqui fazer um pequeno estudo, uma análise de uma avaliação de Emmanuel, numa passagem, um trecho que Paulo escreve para Romanos, fazendo até um desabafo. Neste momento é um trecho longo, mas Emmanuel pega apenas uma linha e para entendermos um pouquinho a profundidade em que Paulo chegou para estar dentro da escola apostólica na vinda de Jesus. E o trecho que dá o título Não te perturbes, Paulo diz assim em Romanos capítulo 7, versículo 10: e o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Qual é o mandamento para a vida? Do que Paulo está falando? E o que é vida no ponto de vista da eternidade, já que Paulo entendeu isso? Mas porque em determinado momento ele percebeu que não havia entendido o mandamento. A que ponto ele chegou de consciência para ter essa lucidez e perceber que tudo que há na escola de renovação, a boa nova do Mestre para nós, é sempre para a vida, nunca para a morte. Mas ele mesmo tendo se convertido em Damasco, no deserto da Jordânia, na estrada para Damasco, mesmo assim ele encontrava dificuldades. Mas por quê? Antes de adentrar especificamente no que Emmanuel chama a atenção, né, no ensinamento da frase de Paulo, é importante lembrarmos que a conversão, ela nunca ocorre de fora para dentro. É impossível. Podemos ter milhares de seminários, eventos, congregações com denominações distintas, né? Os padres, os pastores, os rabinos, os monges, fazendo as orientações, os palestrantes espíritos, os médios nas orientações mediúnicas que recebem. É necessário haver uma vontade. E aqui, inicialmente, a finalidade é essa. Ele busca a vontade. Uma coisa era que Paulo desejava, mas outra coisa era a vontade que ele devia assumir no novo papel, o novo homem que ele havia se tornado. E o desejo nos conduz sempre para atender às necessidades, os interesses, as vontades mais mesquinhas. Agora, a vontade nos impele para a frente algo muito maior, que nem sempre os que estão ao nosso lado vão conseguir compreender. Porque quando nos tornamos nova criatura, novas interpretações, novos olhares nós passamos a ter com relação às intercorrências de nossa vida. E Paulo, durante esse seu queixume, numa análise particular, né, na sua mudança, a chamada reforma íntima, ele sempre dizia: o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que há em mim, esse eu sempre realizo. E nós temos isso em nós. Mas em virtude de quê? Primeiro, a idade espiritual que nós estamos. Evidentemente, a nossa transição planetária para a regeneração começou no dia em que ficaram Jesus no Calvário, né? Quando levaram ele para o Gólgota e prenderam ele no madeiro, achando que tudo tinha que ser errado ali, Jesus implantou na terra as bases processuais para iniciar o trabalho regenerativo do planeta. Então, ser seguidor de Jesus é regenerar-se. E quando Paulo faz esse queixume de que o mandamento que ele entendia no início, né, que achava que era para a morte, mas na verdade era para a vida, vem fazer com que nós venhamos fazer uma análise íntima
de como estamos vivenciando, compartilhando os ensinos do Mestre Jesus. Não aquilo que está escrito nas obras, que vem aí nos Evangelhos, a Bíblia, os Evangelhos dos Espíritos, não. Mas o que o Mestre escreve em nossos corações, no silêncio que nós fazemos em nós mesmos para compreender quem somos e alcançarmos a nossa libertação. Então Jesus sempre pedia: não vos preocupeis com o dia de amanhã, deixai o problema para o próprio dia. Não turbe ou não te perturbes, né? Não turbe o vosso coração. Crede no Pai, porque há muitas moradas para nós vivenciarmos. Essas moradas, elas podem ocorrer numa mesma existência, que é a morada que o Espírito adota para ir fazendo os ajustes, como Saulo na conversão para Paulo começou a fazer, ou depois, de acordo com as mudanças que tivermos em nosso íntimo, trazendo a pacificação no coração, tenhamos alcançado o direito de uma moradia que não seja no planeta que exija tanto esforço material ou tanto esforço psíquico ou emocional de cada um de nós. E é interessante lembrarmos que nessa linha da morada, considerando o controle universal dos ensinos dos Espíritos, nós recebemos 3 obras muito significativas para nos ajudar a não ficarmos perturbados e compreendermos o mandamento para a vida. A primeira dela, que é muito conhecida, mas lamentavelmente ela é lida separada das outras, porque não fazemos as conexões, que nos ajuda a não nos perturbarmos mais, Hermance nos deu com um livro chamado Reformante. É uma belíssima obra, muitos conhecem. Mas nós só vamos ter o sentido dela quando lermos a obra seguinte, que Joana de Ângeles nos traz, com chamada Reeducação dos Sentimentos. Mas somente as duas não é suficiente. Precisamos ler Hamed, com a obra mais recente, chamada Renovando Atitudes. São 3 moradas em nós mesmos. O primeiro processo é conhecer o homem velho, e como Saulo, caminhando para Paulo, fez a sua transformação e percebia em si as escritas novas que deveria fazer. Ele estava no período da chamada reforma íntima. E ela é trabalhosa, porque precisamos ter um princípio. Tem a oração da serenidade que nos convida para isso, não é verdade? Pai, me dê serenidade para aceitar as coisas como elas são. Depois, me dê coragem para fazer as mudanças daquilo que eu posso em mim. E a última, me dê sabedoria para compreender, separar e fazer a escolha certa do que é uma e do que é outra. Então, essa questão de estarmos sempre perturbados, mesmo convivendo na escola consoladora, ela nos consola, mas em alguns momentos nós deixamos de beber dessa fonte que nos consola por tentarmos andar por nós mesmos. E aí, evidentemente, não é possível. Se nós pudéssemos andar por nós mesmos, Jesus não teria feito o convite de irmos até Ele. Não é isso? O primeiro que Ele nos dá, nos chama, é, se quisermos seguir, é negar a nós mesmos, deixarmos de ser egoístas e orgulhosos. E depois o outro, Ele diz que vai aliviar o nosso fardo, não é isso? E vai deixar o nosso jugo mais leve, se nós formos até Ele. Mas para irmos até Jesus, é necessário esses 3 elementos, essas 3 moradas em nós: a reforma íntima, a reeducação dos sentimentos e a renovação de atitudes. Não adianta apenas compreender e entender o que a escola nova, a boa nova ou a escola consoladora nos dá. É preciso viver isso. Primeiro, do ponto de vista intimista, né? Porque o processo de salvar-se, de reformar-se, não é um processo da coletividade que está ao nosso redor. Nós não estamos aqui para salvar ninguém, até porque nos falta, né, a chamada competência doutrinária, habilidade evangélica e idoneidade moral. Nós só temos condições de salvar a nós mesmos. Qualquer um que tenha a pretensão de achar que vai salvar alguém, ele já está saindo da escola do Cristo. Ele não diz para salvar, diz: ide evangelizar a toda criatura, apenas isso. Agora, quem tem que se salvar é a própria criatura. Então, quando Ele nos convida para não nos perturbarmos, é entender que os mandamentos da vida vão ser sempre aqueles chamados de infortúnios, de aflições, para aguçar nossa capacidade intelectiva, para aprimorar
enquanto atletas da imortalidade, nessa caminhada para a luz, nos degraus que vamos alcançar, chegando de regeneração, depois mundos felizes, depois mundos ditosos e mundos espirituais. E Emmanuel, nesse chamamento, para entendermos esse princípio da serenidade, da aceitação, da coragem, que nos falta coragem para fazer a mudança íntima, Paulo a teve em outro momento, e depois a sabedoria para poder saber levar a mensagem em nós e nos transformarmos na mensagem, não em mensageiros. Porque o mensageiro ele é um pouco vaidoso. Agora, quando nos tornamos a mensagem, nos tornamos servidores, e aí vamos ser tapetes para as pessoas em qualquer lugar que estivermos. E aí, Emmanuel nos chama a atenção já dentro da natureza, para entender o que o Paulo compreendeu e o ensinamento de Jesus para nós. Qual é o chamamento inicial? Ele diz assim: imaginemos o grão do trigo. Essa passagem 16, em casa depois não vou passar ela toda, mas ele chama a atenção para isso. Imaginemos o grão de trigo. O que ele iria falar da moenda, do moinho que vai triturar? Qual seria a narrativa? Ele é um torturador. Acaba comigo, destrói todas as minhas estruturas, me transforma em pó. O que falaria a madeira do amigo serrote? Ora, ele é aquele que vem me cortar e invadir as entranhas, separando a minha estrutura inteiriça, me colocando aos pedaços por tudo quanto é. O que falaria do tronco de uma árvore sobre o machado? É aquele que acaba com a minha vida, me destrói, eu concordo. O que falaria do pó do trigo que passou pelo moinho, que está sendo levado ao forno? A esse calor recalcitrante veio destruir a minha essência. Agora lembremos que o trigo, quando sofre a transformação, quando passa pela reforma íntima, quando faz a reeducação dos sentimentos e quando renova suas atitudes, em que o trigo se transforma? De um grão que estava preso numa cápsula, de uma planta, vem alimentar a humanidade. Aliás, é um dos alimentos mais antigos que a humanidade tem. É evidente que o trigo que nós temos hoje não é o trigo que se usava na época de Jesus. Aquele trigo desapareceu. Até porque nós não temos mais merecimento de usar aquele trigo. Então ele foi embora. A natureza não tem mais. Mas, evidentemente, nós deveremos nos portar como trigo. Por isso que tem a passagem do joio do trigo. Deixar e crescer juntos. Depois o mesmo caso da madeira. É destruído o tronco da madeira pelo machado, a árvore desmanchada, depois a madeira que está sendo separada daquele tronco ainda passa pelo serrote, alguns casos o prego, a cola, a serra circular, mas vai fazer o quê? Um bom serviço, bem mais nobre do que aquele que estaria antes, mesmo enquanto planto, ou a madeira guardada no depósito, ou o grão do trigo guardado dentro de um ciclo. Ora, nós queremos ficar guardados, distantes dos infortúnios e das dificuldades, que nos transformam enquanto atletas da imortalidade em seres mais ajustados. Aí é quando segue no texto. Imaginemos o Espírito. Em cada prova que esse Espírito passa, nós, Espírito, estamos passando, vamos sair dessa refrega em melhores condições, se formos comparar na passagem evangelística de Jesus, em que ele diz: ora, se as aves do céu são bem vestidas e ajustadas e cuidadas por Deus, se os lírios do campo, que têm perfume e beleza, que nem Salomão foi nem mais rico, se vestiu dessa maneira, Deus os dá esse amparo. Imagine vós, que sois filhos diretos do Pai, o que galardão, que glória vai dar a cada um. Mas é preciso passarmos a melhorarmos em nós, irmos ao encontro dessa dificuldade em que ficamos no interesse dos desejos do mundo material, esquecendo que precisamos morrer para o mundo material e ganhar a vida, que ela é imortal, é permanente. E já podemos vivê-la aqui. Agora é preciso vivê-la conforme Jesus nos ensina constantemente, dentro da nossa humildade, nos espaços que nós estamos ocupando. Daí que a oração da serenidade nos convida para isso, dando algumas lições. A primeira chamada de serenidade, de aceitação. A segunda nos chamando para ter a coragem do princípio da vontade. Friedrich Nietzsche fala sobre isso. A força que te impele para a frente é a decisão firmada em sua mente. Os luminares dizem para Kardec, e o pensamento é tudo. Em Parnaso de Além Túmulo, nós temos um verso muito belo de Augusto dos Anjos, que num dos trechos ele diz que o pensamento é a força que altera todas as moléculas, é a fonte de tudo.
E ao mesmo tempo ele pode ser o nosso sepulcro objeto, ou pode gerar um jardim luminoso e perfeito. Nessa linha, tem o fator da razão, a fé raciocinada, mas vem o fator do sentimento. Que aí vem Hermance, Jonas de Ângeles e Hamed, no controle universal dos ensinos dos espíritos, que nós estamos o tempo inteiro e não percebemos, lançar em médios diferentes a mesma lição. Mas o primeiro caso é o cunho do nosso deserto. Precisamos mergulhar na profundeza do nosso coração e verificar esse homem velho, esse ser humano antigo, que precisa ser removido. Esse ser que adora mamão com o mundo material e que está sempre disputando espaços no local de trabalho, na vida social, no ambiente onde mora, na sua família, na sua estrutura conjugal, está sempre disputando espaço para ganhar aplausos e ser considerado melhor. Quando na realidade não é esse o objetivo. Se recebermos os aplausos do mundo, como receberemos de Deus se nós já estamos aplaudidos por aqueles que nos deram galardão efêmero, perene? Então, quando nós voltamos para dentro e deixamos de ser Saulo e nos tornamos Paulo, começamos a fazer um autoestudo e vamos iluminando em nós mesmos as sombras que ainda carregamos e que geralmente tentamos projetar naqueles que convivem conosco em frases muito corriqueiras, né? Que as dificuldades que nós enfrentamos é por causa de A, B, X, Y, Z. O alfabeto não dá conta. Quando na realidade, segundo o Evangelho do Espiritismo, nós somos artífices da nossa imortalidade. Segundo o Livro dos Espíritos, não há nada no universo que impede o nosso progresso, a não ser nós mesmos. Por isso que Hermance, aí dentro dessa linha de nos perturbarmos, olhar para dentro. Não é nos condenarmos no princípio do medo e da culpa, a culpa por termos cometido algum equívoco, por falta de conhecimento, ignorância ou insistência no equívoco mesmo. E ao mesmo tempo, o medo dá uma sequência na nova atividade, no novo enfrentamento, coragem para seguir em frente e ter o medo de errar. Esses dois elementos nos atrapalham nessa linha chamada reforma íntima. Ela é processual. A esposa não precisa saber, o filho, o sogro, o genro, a nora, o dirigente da casa espírita, o colega que trabalha conosco na área na evangelização, na sopa, é algo entre nós e Deus. Simplesmente. E é interessante que Jesus convida para isso, né? Ele sai de lado e nos convida a sermos perfeitos, como perfeito é nosso Pai. Ele sai de lado. Na oração dominical ele se inclui. Pai nosso que está no céu, ele se inclui o nosso. Na hora da perfectibilidade, esse processo da reforma íntima do Deus em nós, ele já disse: sede perfeito, que perfeito é o vosso Pai. Nós temos um Pai, o mesmo Pai que trouxe Jesus até nós. Mas acontece que o entendimento deste Pai é que só é possível se tirarmos as nuvens das dúvidas, da perturbação, da dificuldade, do embaraço, da confusão. É olhar para Jesus e observar enquanto modelo de comportamento e não objeto de adoração para nossas vidas. Ser manso e humilde, principalmente nas dificuldades. O atleta para a Olimpíada não se preocupa com as horas de treinamento. Ele está focando na medalha. Primeiro, ele quer o primeiro lugar, não quer nem o terceiro. Nós queremos manter-nos na eternidade. Para isso, o trabalho começou antes, em mundos primitivos. Mas agora que nós alcançamos na nossa melhor encarnação, reencarnação, no planeta de expiação e prova, transitando para a regeneração, esse momento de lucidez nos dá a garantia de deixar o nosso Saulo no deserto da Jordânia, na estrada para Damasco, e começar a construir o Paulo de Tarso que está guardado em nós. E o Paulo é algo que sai já da reforma íntima e começa na renovação, reeducação dos sentimentos. O sentir, ele perpassa já o lado intelectual e racional. O sentir é o princípio do afeto, da ternura. É aquilo que Jesus diz assim: quando chegar numa cidade, quando for evangelizar, chegue lá e diga: a paz esteja convosco. Quando for embora, diga a mesma coisa: a minha paz os deixa, a minha paz os dou. É ter um princípio de pacificação. Não importa se o dinheiro está curto, não importa se não tem combustível, se a gasolina aumentou, se está tendo problema lá do Irã, dos Estados Unidos, querendo uma guerra, não importa. Isso não nos abala. Primeiro, porque somos imortais e essa guerra não nos atinge.
De forma nenhuma. E tampouco, se é uma jogada comercial para mudar a moeda do mundo, também não vai nos atingir, porque nós não somos do mundo, mas estamos temporariamente aqui. Agora, quando nós começarmos a ficar perturbados, perdemos a oportunidade das lições iluminativas e renovadoras para que possamos ter um sentimento de evangelização, para que sem nenhuma palavra, apenas com o sentimento de mansuetude e humildade, reequilibrarmos o planeta. Quando o homem chegou com um veículo na lua e os hierofantes, a trabalho de Deus, chamaram Jesus para a reunião, os outros Cristos, olha, tem um povinho e a garota conseguiram chegar na lua. E conforme é a cabecinha deles, se eles desestruturarem a órbita da lua e do planeta Terra, vai estruturar todo o sistema solar. Então nós estamos prontos para eliminá-los. É um jeito deles. E Jesus disse o quê? Eu ainda tenho justos lá embaixo. Aguardemos algum tempo, porque esses justos farão uma obra da regeneração. Mas é uma obra para estar nos palcos televisivos, nos grandes centros de imagem de cabeças, com tapete vermelho para agir. Não. É como diz João de Anjos em Reeducação dos Sentimentos. É algo entre nós e Deus. Só eles sabem, mais ninguém. Nem a casa espírita, nem o filho, nem a esposa, nem o patrão, ninguém sabe. Por isso que Saulo foi no deserto da Jordânia, na estrada para Damasco. Precisamos entrar no nosso deserto. E a nossa estrada para Damasco, ela é curtinha. Lá é uma questão metafórica. O problema de Saulo para Paulo foi essa estrada aqui, ó, entre o coração e o cérebro. Esse é o nosso deserto. Essa caminhada para construir razão e sentimento, discernimento e serenidade, sentimento e coragem, é pequenininho, menos de 30 centímetros. E nós não damos conta ainda. Ficamos perturbados num trajeto bem curtinho. No próprio Evangelho nós temos essa passagem também de Jerusalém para Jericó. Eis que um homem caminhava entre Jerusalém e Jericó. Que loucura isso. É ainda o coração e a razão. Mas olhamos para o mundo, não, eu não posso ser diferente, minha família é assim, no meu local de trabalho é assado. E nós ficamos nos perturbados e tentando nos posicionar para agradar A, B ou C nos espaços que ocupamos. Nós sejamos como Jesus. Não somos seguidores dele. Onde ele estava, ele era o que era. Ele não estava se importando com as avaliações que faziam dele. Né? De forma nenhuma. Ele já sabia que seria colocado em madeira para crucificar. Novinho, já sabia disso. Mas ele ficou tranquilo, não deixou de ser o que era. Ora, se nós somos seres imortais, por que tememos a avaliação de terceiros? Nem Deus nos avalia, porque a gente tem temor da avaliação do marido, daquele que fala da nossa crença, de uma atitude que nós não damos mais, olha, isso eu não vejo, isso eu não consumo, esse tipo de piada eu não assisto, esse tipo de programa eu não convivo mais. Esse é o processo que Joana nos chama na obra dela de reeducação dos sentimentos. Porque na reforma íntima é um ajuste das sujeiras nas gavetinhas que elas se encontram e nós vamos começando a separar e ordenar da taxonomia aquilo que nós vamos dar conta de fazer primeiro. Então é a reforma íntima, né, que a irmã se completa sem martírio. Agora, quando ele na reeducação dos sentimentos, aquela sujidade que está lá ainda existe, porque uma encarnação não dá conta, precisaremos de milhares de encarnações para abrir cada gavetinha e retirar alguma coisa que nós não fazemos mais, mas estão lá guardadas. E aí não teremos mais perturbação, porque o sentimento de amor próprio é tão grande que ele diz assim, olha, nós vamos até ali e vamos ver tal programa. Que bom, se te vir, que Deus esteja convosco, a paz de Jesus nos acompanha, eu não vou. Ah, mas você, porque agora está no Cezon, mudou a espírita, agora ficou fanático. Não, não sou fanático. Aliás, não existe espírita fanático. Tem como? Uma escola como a nossa, de livre pensamento, não é isso? E que avalia tudo e nos consola, não vai ser fanático. Não, que não me interessa, não tem graça. Esse tipo de programa eu não assisto. Vamos falar, vamos ser verdadeiros. E se as pessoas disserem, por que não está assistindo agora? Porque eu tenho um livro para ler, tenho fonte viva para ler, tenho vinho de luz para ler, ceifa de luz, tenho coisa para ler. Nesse processo é o amor próprio, não o amor egoísta, mas o amor do Espírito que tornou de pé, é o salvar-se. Salvar significa estar de pé, caminhar. E aí depois desse processo, bom, tem um bom sentimento, tem um amor próprio, fiz um ajuste, coloquei nas gavetas todos os meus defeitos, dificuldades, minhas cruzes, para controlar aquilo ali, não repetir, está lá guardado, trancado, com cadeado, 7 chaves, meu sentimento mudou. Eu tenho grande amor por mim,
cuido do corpo e do espírito, durmo na hora certa, alimento-me adequadamente daquilo que a humanidade aprendeu, que está dado por aí. A reforma íntima e a reeducação dos sentimentos é isso. Não é uma lição de qualidade de vida dada pelo mundo material. É a qualidade de vida do santuário que o Espírito ocupa com 50, 60, 70, estamos chegando a 100 anos. Então, não teremos mais nenhuma perturbação. O grupo senta na mesa, está todo mundo comendo o que bem entender, e nós vamos saber, pela reforma íntima e reeducação dos sentimentos, por amor próprio, o que nós vamos consumir ali. Se estaremos com a família para poder ir num restaurante, numa churrascaria, em qualquer lugar, vamos conviver da mesma forma, não estaremos isolados. Nas espíritas não somos assim. E vamos falar no meio social com todos eles. Eles estão bebendo, estão comendo, consumindo tudo o que quer. E nós, pela reeducação dos sentimentos e pela reforma íntima, nós não vamos nos perturbar naquele espaço, porque estaremos no restaurante, na prataria, no consumo do que nós vamos beber ou consumir, dentro daquilo que é adequado ao santuário que guarda uma obra de Deus, que somos nós, o Espírito imortal. Então nós não teremos perturbação. Então, semelhante que Emmanuel chama a atenção lá, ora, se perguntar para o trigo o que ele sente do moinho, ou o que ele sente do calor do forno que vai assá-lo, ele vai reclamar. Se perguntar da árvore que vai ser cortada pelo machado, ou da madeira que vai ser cortada pelo serrote, também vai reclamar. Mas todos depois saem para uma ação nobre. O trigo para alimentar milhares, e a madeira, o mobiliário, com moradias, com utensílio doméstico, para dar conforto e bem-estar a aquelas pessoas. E nós, se somos bem maiores do que o trigo, bem maiores do que a madeira, por que ficamos subjugados à perturbação do que amanhã que vai acontecer, e o que acontece depois que ficar desempregado, e se tiver a terceira guerra mundial, e a família pediu para sair, e vai chegar tal visita, se comporta assim? Ora, o que é que diz a oração de serenidade? Que nós possamos ter serenidade para aceitar as coisas que nós são. Nós não estamos aqui para mudar nada que saiu no mundo, mudar a nós. E que precisamos ter coragem para mudar aquilo que nós podemos e nós mesmos. A única coisa que nós podemos é não ficar mais perturbados, porque estamos dentro de uma escola que nos consola. Então, neste instante, estaremos na tranquilidade do Mestre Jesus, que é chamada paz, mansuetude e humildade. Teremos paz em todos os momentos. Estamos no trânsito para resolver algum problema. Virou no carro, furou o step da bucha, não deu para arrumar, deixa lá, coloca a placa de que está com defeito, veio tirando, e pega o ônibus e vai embora. Vão roubar, vão bater no carro. Isso aí atrás é carro de comboio. Agora eu não, eu sou do santuário do Criador na Terra, tem que ser equilibrado com o meu trabalho, com a minha reunião, com a minha palestra, com a minha atividade espírita, para a sopa que eu vou visitar, a criança que eu vou dar aula, aquele que eu vou atender na escola, na minha empresa de engenharia, qualquer lugar que eu estiver. Então esse processo começa a ter o procedimento da chamada inocência da ponta, não é isso? E prudência da serpente. E aí nós viemos para o finalzinho que nós chamamos de mudança das atitudes, não é isso? Na renovação das atitudes é materializar aquilo que está dentro de nós. Então, sem melindres, sem discórdia, sem desentendimento, sem aflições, sem espírito de afetação, sem julgamento de forma nenhuma, a pacificação e a mansuetude do coração é tão grande que os espaços começam a ser, numa linguagem mais popular da cristandade católica e evangélica, santificado com a nossa presença. Quando nós nos perturbamos com nada, quando nós aceitamos a função do trigo e a função da árvore, da madeira, no espaço que nós ocupamos, ao chegar naquele ambiente, tudo muda, tudo se altera. Não em virtude de nós mesmos, mas por deixarmos fluir em nós aquele jugo suave e o fardo leve de quem nos sustenta. Quem é que nos sustenta? Está aqui agora conosco, com seu perfume maravilhoso, questionando se alguém vai conseguir tirar dele hoje alguma virtude. Se nós conseguirmos, do modelo guia, sair daqui do Saison sem estarmos perturbados como o dia de amanhã, nós vamos chegar em casa com as virtudes do Mestre, não para nós, mas que possa fluir nos corações daqueles que convivem conosco. Então, Emmanuel nos chama para tudo isso. É imperioso observarmos em nós, enquanto espíritos mortais, nós somos muito mais do que o trigo e muito mais do que a madeira. Estamos acima das aves de rapina, dos lírios do campo.
e muito além de uma cerejeira, de qualquer outra coisa que tem por aí. Nós somos seres inteligentes da criação, criados por algo que é chamado de amor na linguagem comum. Deus é amor. Se temos o DNA do amor, nada mais justo de que ficarmos tranquilos. Até porque, com essa escola consoladora, que ainda vai permanecer conosco por eternidade, recordando coisas antigas que nos foram ensinadas em outras encarnações e apresentando sempre coisas novas, vamos ter um sorriso nos lábios sempre. Porque saberemos que as vicissitudes da vida, as fornalhas, os moinhos, os serrotes e os machados, não estão para nos destruir, mas para nos dar vida e vida em abundância, porque compreenderemos o processo de prova que ali passamos. E se trazemos isso para a nossa escola do ponto de vista doutrinário e mediúnico, de que o que acontece conosco é resultado de algo que nós fizemos no pretérito e estamos resgatando, vamos entender a chamada bem-aventurança. Porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ou então não saireis daí quando não pagareis o antigo sentido. Tendo essa compreensão, aí não haverá mais um deserto para caminhar da Jordânia até Damasco. Não existirá um caminho dificultoso, cheio de pedras e assaltantes, entre Jericó e Jerusalém. Porque o sentimento e razão vai estar trabalhando como uma orquestra, equilibrado, afinado, lendo a mesma partitura. Que partitura é? O Evangelho. Mas não a partitura do Evangelho que está nas folhas que a traça pode conduzir, mas esse Evangelho que do dia 24 para o dia 25, nós colocamos ele na manjedoura do nosso coração, como o irmão negou aqui. Nós sentamos na mesa para fazer a ceia, mas o que estava sentado na cabeceira da ceia tinha que ser Jesus. Porque senão os 366 dias que nós estamos ganhando, ou em outras palavras, as 365 páginas em branco, 366, né? Páginas em branco que nós estamos recebendo para escrever o romance de ternura em 2020, vai ficar perdido. É só analisarmos agora como nós recebemos Jesus do dia 24 ao dia 25 em nossos lares. E evidentemente foi o maior momento de evangelho no lar no planeta Terra. Creio, enquanto espírita, enquanto cristão. Não deve ter sido uma atividade do mundo material. Creio que todas as famílias estavam, como o irmão lembrou, com Jesus ali. Apesar de que o culto exterior, por alguns, demonstrava uma ceia para consumir, né, iguarias. Mas que na realidade estávamos revendo parentes de muito tempo, alguns estavam de férias, outros, né, vieram chamar alguns vizinhos, alguns conhecidos, colegas de trabalho mais próximos, para estarem fazendo uma ceia de confraternização na linguagem do mundo material, na linguagem de Mamon, na linguagem evangélica, do ensinamento de Jesus. Do dia 24 ao dia 25 nós estamos fazendo o quê? Reconciliação. Estamos colocando na gaveta do esquecimento as perturbações, as ilações sobre alguém de julgamentos. É o momento que nós tivemos para pedir perdão, mesmo que não tivemos a coragem de mudar em nós isso, mas ao sorrir ou abraçar e desejar Feliz Natal, nós pedimos perdão ao irmão que nós agredimos por pensamento, por palavras, na linguagem moderna da psicologia, a violência simbólica do dia a dia. Então, queridos, lembremos que Fonte Viva, essa obra que é a água da vida que nunca vai nos causar sede, vem nos chamar numa lição de Paulo, que ele ainda permanecia inconformado no processo de mudança. Mas por que ele estava assim? Ora, a natureza não dá saltos. A cada dia, a cada passo que Paulo fazia, ele percebia que tinha muita coisa para mudar. Nós podemos estar aqui dentro do Saison há um ano, 15 anos, 20 anos, 40 anos, mas nós ficamos sempre inconformados se estivermos olhando para Jesus na caminhada que devemos exercitar. Por isso que ele fez o chamamento: todo aquele que quiser vir após mim, pegue suas cruzes e siga meus passos. Ou seja, mantenha-se manso e humilde, não se turve o nosso coração. Agora, tenha a prudência da serpente e a inocência da pomba, mas siga meus passos. E aí nós teremos descanso para vossas almas. Esse descanso para as almas é interessante. Não é que a alma descansa, já que a nossa escola, de uma maneira doutrinária, diz que o espírito aproveita que o corpo está na cama e vai trabalhar. Em que momento? É descansar sem estar perturbado.
apreensivo. Eu fiz isso, como é que vai ser no umbral? Eu fiz aquilo. Tem espírito que tem pavor do umbral, né? Nós escutamos todo dia. Como é que vai ser no umbral? Você outra vez passou por isso, como é que você? Queridos, nós já estamos no umbral. Saia da ilusão que você precisa desencarnar para ir para o umbral. Nós já estamos no umbral. O umbral começa no solar dos nossos pés, aqui agora, né? Vocês estão com os pés no chão. O umbral começa no solar dos nossos pés. E vai até 40 mil quilômetros acima da nossa cabeça, 50 mil. A partir daí já não tem mais umbral. É só ler a obra de André Luiz que mostra isso. Teve um irmão na casa espírita que estava com dificuldade de desencarne, porque os irmãos não sabiam o que fazer se deixasse aquela coordenadora daquela atividade. Aí teve uma hora que tiraram do corpo e levaram até que ele achava que estava no céu, mas estava a 50 mil quilômetros acima da Terra. A Lua está a 400 mil quilômetros de distância. Todos nós já estamos no umbral. Por quê? Então você chega em casa, você olha para aquela pia cheia de louça, você pode transformar num objeto de uma sua divindade, ou pode transformar num objeto de perturbação. Você vai chegar em casa, a garagem está cheia de lama, né? O sofá cheio de coisa, o elevador está dobrado. Você pode chegar lá e utilizar o processo de perturbação, mas pode levar a reforma íntima, a educação do sentimento e a renovação de atitude, dobrar tudo, arrumar tudo, guardar. Você vai chegar amanhã no seu local de trabalho, aquela reunião que você participou hoje, ou na semana passada no ajuste, alguém chegou e mudou tudo. Alterou todo o programa, todo o projeto que tinha sido até com a ideia que nós mesmos apresentamos, né? E alguém mudou, alterou aquilo, chegou lá e falou assim, olha, agora vamos fazer assim. Não tome o vosso coração. Até porque os outros têm direito de fazer da maneira que eles desejam. Então, o nosso caminho nós não estamos no processo de congregação igrejeira. Nós somos instrumentos de Deus no mundo. No universo de uma casca de nós, até a esposa dele fez um questionário, você disse que até como você escreveu isso aí. Stephen Hawking, que já está na parte espiritual, e diz assim, a inteligência suprema não joga dados. Nós não estamos aqui no César à toa, nem estamos no local de trabalho à toa, nem moramos no determinado interesse à toa. Nós estamos lá como instrumento do Criador. Então não nos perturbemos. Se no nosso condomínio está acontecendo alguma coisa, se tivermos o hábito de fechar os olhos e evocar na sua de humildade que está aqui conosco agora, que é Jesus, ele vai se fazer manifesto por intermédio de nós. Nós somos instrumentos de Deus no mundo. E nós somos servos de Jesus e do seu Evangelho. Se ele estiver deitado no manjedouro do nosso coração, como fizemos no dia 24, no dia 25 de dezembro e na virada do ano. Então, nesse processo que nós estamos agora, né? Nesse ato, nesse vão da ponte para a nova década, começa em 2021. Nós não estamos na nova década. Nós estamos no momento do limbo. Agora nós estamos no ano grau. 2020 é um ano zero. Vamos preparar para a nova década. Que sejamos sem perturbação, sem melindre, sem mal-estar, sem medos, mas com equilíbrio constante na imagem de Jesus, não na cruz, mas de Jesus dizendo assim para Maria de Madalena, vai e anuncie que eu venci a morte. Avisa para isso. Então devemos olhar para nós assim, eu venci os problemas porque sou maior do que os problemas. Se o corpo é maior do que a veste, evidentemente que o espírito é maior do que o corpo. Se o espírito é maior do que o corpo, as questões corriqueiras, ou os infortúnios do mundo, as aflições da terra, são bem menores do que o espírito mortal. Então, não nos perturbemos, como nos convida Emmanuel na sua passagem, de que nós estamos a serviço de Deus no universo. E Stephen Hawking, né, na obra O Universo na Casca de Nós, ele chama atenção para isso. A inteligência universal não joga dados. Nós não estamos por um acaso com quem nós casamos, onde trabalhamos, com quem trocamos olhares, a casa espírita que escolhemos, ou a crença que professamos, não importa qual é, estamos lá a serviço do Criador. E nesse sentido, façamos como Paulo. Vamos reconhecer que ainda há um mal em nós. O mal é o defeito, é a ausência de algo. A ausência de quê? Do amor propriamente dito. Quando falta uma peça, evidentemente que vamos de vez em quando precisar de manutenção. Aí vamos tomar um passo, fazer uma palestra, fazer um curso, né? Receber uma orientação de alguém, participar de um diálogo fraterno, se desenvolver algum trabalho de assistência para quem está mais necessitado, olhar para aquele irmão estropiado na nossa rua, no local de trabalho, aqueles que gritam, que sofrem. É o processo de fazer a chamada renovação das atitudes. Então, renovando atitudes,
é a partir do momento que eu fiz a minha reforma e mudei o meu sentimento. Nesse processo, eu vou caminhar sem perturbação em qualquer espaço que estiver. Vai estar a casa virando de cabeça para baixo, vazamento na torneira, o chuveiro não funciona, caixa d'água que for, o condomínio está atrasado, eu estou sereno, porque eu sei que aquilo é momentâneo. E, é interessante, eu vou ler para não perder a qualidade, André Luiz faz uma referência a Paulo de Tarso, em uma de suas obras, não é dele, né? A obra, na realidade, chama-se Vozes do Grande Além, por Espíritos Diversos. Mas tem um texto, eu só peguei um trechinho, tá bom? Que é chamado Tem Apontamento Cristão. Está dentro dessa obra, Vozes do Além. Aí André Luiz se reporta a Paulo de Tarso. André Luiz diz assim: não perturbes. Aí André Luiz diz: o ruído da nossa dissensão irá desorientar nosso próprio raciocínio. Comprometendo o raciocínio, eu me desconecto do sentimento. Perdi a passagem de Jerusalém para Jericó. Me perco no deserto da estrada da Jordânia, caminho de Damasco. Eu preciso ter um sentimento para perceber nas conexões mentais as instruções do meu mentor que está do lado me orientando o que fazer. Lógico que o nosso mentor não é babado, mas está ali o tempo inteiro nos acompanhando, e como diz a nossa escola, nos orienta, e os atos do cotidiano são os espíritos que conduzem muito mais do que nós imaginamos. Então vamos refrescar a mente, apaziguar o coração, pacificar o raciocínio, para que possamos ter criatividade para solucionar dificuldades. O pesquisador dos laboratórios no campo aberto, ele se isola para poder entender e apropriar-se do que está acontecendo e compreender aquilo. Precisamos nos isolar em nós mesmos. Vamos estar nos espaços sociais, mas olhando para dentro do coração. Observar na manjedoura se Jesus está deitado. E depois subir dessa manjedoura para o cérebro e perceber se os ensinamentos daquele que está deitado na manjedoura trouxe uma suetude e humildade ao nosso saber. Seja profissional, seja conjugal, seja social, seja de crença onde nós estamos. Se tudo que nós fazemos por raciocínio não tem afetação, e sim estaremos tranquilos, sem nenhuma dissensão, e o nosso raciocínio terá criatividade. E aí conseguiremos dar soluções a tudo. E as pessoas vão começar a perguntar para nós: nossa, que interessante, você saiu da reunião sem nenhuma perturbação, e você teve cada ideia, cada palavra sua tinha sentido e complementava o outro, e fulano queria falar alguma coisa e faltava a palavra e você complementava o vocabulário dele. O que significa isso? É aquele que não está perturbado, porque não vive daquilo que a traça que corrói, mas sim enquanto espírito mortal, vive daquilo que vem de Deus, que chama-se amor. Para fazer esse instrumento funcionar em nós, não temos mais defeitos, é preciso olharmos para Jesus. Para olharmos para Jesus, é preciso vivermos com uma suetude de humildade. Aí sim, nós estamos seguindo nosso modelo de guia, também de nossa escola, e como ele nos convida a partir das melhores. Assim, meus queridos, possamos sair hoje daqui com corações tranquilos, porque Jesus está conosco. Agora, façamos do seu Evangelho ato de reforma íntima, instrumento de reeducação dos sentimentos, e o nosso agir nas renovações das nossas atitudes. Ou seja, que o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso agir seja pautado por aquilo que nós acreditamos. E em que nós acreditamos? Na questão 625 diz Jesus. E o que é Jesus? Simplesmente uma suetude de humildade. Aí podemos dizer em qualquer circunstância, se nós não estamos perturbados, já não sei se sou eu que vivo, que faço, que falo, mas se é a escola consoladora que vive, que faz e que fala em mim. O amor de Deus, a parte de Jesus, esteja em todos os corações.